Olá a todos, meu nome é Felipe Sampaio, sou aluno graduando em Ciência da Computação da Universidade Federal do Piauí, membro do LINS, um laboratório de processamento de imagens e inteligência computacional, e hoje eu vim apresentar o trabalho intitulado Detecção e Segmentação Automática de Estruturas e Imagens de Exames Oftalmológicos. Esse trabalho teve como orientador o professor Dr. Rodrigo Veras. Bom, minha apresentação está disposta nos seguintes tópicos, onde eu vou realizar a introdução do trabalho, falar sobre os nossos objetivos, sobre a metodologia desenvolvida nesse trabalho, os resultados obtidos com os testes, conclusões relacionadas à comparação do nosso trabalho com trabalhos da literatura e agradecimentos finais. Bom, introduzo esse trabalho com uma pesquisa que nós fizemos no início desse trabalho, onde apontava que aproximadamente 36 milhões de pessoas no mundo são afetadas pela cegueira devido a dois problemas em comum, que é o tratamento incorreto e o descuido do paciente. Uma das estruturas bastante importantes para a visão e é constantemente afetada é a córnea, que é um tecido transparente, avascular e provido de grande quantidade de nervos que podem sofrer com vários problemas, como ulcerações, infecções, erosões, lesões mecânicas e outros traumas. A córnea é um tecido transparente que fica na parte frontal do olho. Ela permite a entrada de luz e executa 2/3 das tarefas de foco. Que a gente pode observar a posição que a córnea toma no olho, na parte frontal. E aqui a gente tem dois exemplos, na verdade 3 exemplos de lesão na córnea, onde nas duas primeiras imagens a gente tem infecção na lesão, infecção na córnea, e na terceira imagem o pterígio, que é uma carne que cresce de fora para dentro da córnea. Sobre o CAD, do português Sistemas de Diagnóstico Assistido por Computador. São sistemas, são softwares aplicados em âmbito hospitalar com o intuito de auxiliar nas funções exercidas pelo especialista. Na área da oftalmologia, por exemplo, esses softwares eles podem auxiliar no diagnóstico da análise de imagens, onde ela pode gerenciar a progressão ou a regressão da lesão, dentre outras funções que forem necessárias para determinada área. E assim a gente chega no nosso objetivo, que na verdade são dois. Era desenvolver um método capaz de segmentar lesões em imagens de córnea e fazer com que esse método tivesse o menor custo computacional possível. E para isso a gente desenvolveu essa metodologia, onde a gente tem à disposição dos seguintes passos: a aquisição da imagem pelo especialista. Logo em sequência ele realiza 2 marcações para realizar o treinamento. Logo em sequência, nessas marcações são extraídas características para realizar a etapa de treinamento do classificador. Logo em seguida, as regiões não marcadas pelo especialista são colocadas no classificador para realizar então o processo de classificação bruta, onde ele vai gerar uma imagem resultante, e essa imagem resultante é levada para a etapa de pós-processamento. Passando pela etapa de pós-processamento, é então gerada a imagem final, a imagem segmentada. Nossa base de dados ela contém 19 imagens de lesões na córnea, onde essas imagens elas foram obtidas por um especialista, onde ele tirou cada uma dessas imagens utilizando o próprio aparelho celular. E aqui a gente tem o processo da marcação do especialista, onde na primeira imagem é a imagem original que ele obteve. A segunda imagem é a imagem onde ele realiza a marcação das duas regiões, onde a região em azul simboliza a região total de análise e a região vermelha simboliza a região da lesão. E as duas imagens posteriores são, respectivamente, as verdades terrestres da lesão e da não lesão. Sobre as etapas da metodologia, ela se resume nesses tópicos, que é a geração de superpixels, a extração de características e a etapa de pós-processamento. Na geração de superpixels, nós utilizamos o algoritmo SLIC, que é um algoritmo capaz de agrupar pixels por similaridade de cor.
Na etapa de extração de características, nós utilizamos o algoritmo GLCM, que é a matriz de concorrência de níveis de cinza. Esse algoritmo ele tem a capacidade de extrair diferentes texturas, mas nós utilizamos somente 5, que foram o contraste, a energia, a homogeneidade, a correlação e a entropia. Utilizamos também 2 algoritmos para realizar a classificação, né, que foram o SFC-Means e o Random Forest. A gente implementou os dois para aferir qual dos dois seria melhor em relação à qualidade de dados gerados e custo computacional. E na etapa de pós-processamento utilizamos as seguintes operações morfológicas, que foi a dilatação, a erosão, seleção do maior elemento, suavização de contorno e preenchimento de buracos. Que a gente pode observar a etapa resumida, né, da metodologia, onde tem a entrada da imagem bruta, logo em sequência a montagem da grade de supermatrizes e a seleção de superpixels para realizar o treinamento, onde nos pontos verdes são pontos não lesionados e os pontos vermelhos são os pontos lesionados. E a terceira imagem é a imagem final da classificação. E aqui a gente vê a etapa de pós-processamento, onde ele entra com a imagem bruta, realiza a etapa de dilatação e erosão, depois a seleção do maior elemento, depois a suavização de contorno, depois o preenchimento de buracos e, por fim, a imagem segmentada. Na etapa de testes, nós utilizamos 5 quantidades de superpixels diferentes. E para cada superpixel calculado, né, para cada quantidade de superpixels calculado, nós calculamos 10 quantidades de dados de treino apresentados aqui nesse slide. E para cada dado de treino calculado, a gente rodou o algoritmo 5 vezes para calcular a média e o desvio padrão. Sobre as métricas que nós calculamos algumas, né, que são possíveis calcular com a matriz de confusão, mas damos ênfase principalmente a 2 métricas, a sensibilidade e o índice de similaridade DAS. E aqui a gente pode observar os resultados para essas duas métricas, onde entre o Random Forest e o SFC-Means, o Random Forest obteve os melhores resultados, com 99,48% para sensibilidade e 0,8% para índice de similaridade DAS. E a termos comparativos, nós comparamos o nosso melhor resultado com o melhor resultado de um trabalho da literatura, que trabalhava na mesma linha de pesquisa, e com mecanismos, né, uma metodologia bem semelhante à nossa. O que diferenciava basicamente era que, ao invés de utilizar o SLIC, analisar características de grupos de superpixel, esse trabalho da literatura analisava pixel por pixel, o que tornava o trabalho custoso para os nossos fins, né? E como um dos nossos objetivos era fazer com que a nossa metodologia tivesse o menor custo computacional, nós concluímos que o nosso algoritmo proposto ele é válido para aplicações em sistemas CAD, desde que o objetivo seja realizar análise sobre a área lesionada, já que as 2 métricas que mais deram o melhor resultado, a sensibilidade e o índice de similaridade DAS, foram considerados bons, né? Como proposta para trabalho futuro, nós pretendemos fazer análise não de agrupamentos de pixels, mas sim por vizinhos de pixels. E também pretendemos melhorar a etapa de pós-processamento e aumentar a nossa base de dados. Bom, eu gostaria de agradecer à Universidade Federal do Piauí por ter oferecido toda a estrutura necessária para realizar a pesquisa e agradecer ao Laboratório LINS. Obrigado.